Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e essa grande disparada no preço do Brent. O barril do petróleo, pessoal, disparou fortemente, batendo aí quase os seus 80 dólares. Essa disparada aconteceu em poucos dias, justamente por conta aí da guerra que tem acontecido dos Estados Unidos e o Irã. Então perceba que aparentemente esse cenário, o mercado entendeu de que não é somente regional. Isso aqui parece que veio para ficar e vai durar mais tempo do que a gente imagina, tanto que tem casas prevendo de que o Brent poderia atingir mais de 100 dólares. Vamos prever quais impactos que o preço de petróleo mais elevado poderia trazer para a Petrobras e para outras empresas, porque a gente sabe que quando o Brent sobe, isso aqui tende a gerar um efeito dominó nas commodities. Não somente o petróleo tende a subir, mas geralmente ali outras commodities como soja, milho, agronegócio, minério de ferro podem subir juntas, porque basicamente o petróleo ele acaba servindo como um benchmark para as várias commodities. E vamos citar aí quanto será que a Petro poderia se valorizar, dado de que apenas um pregão as ações já sobem mais de 4% e chegou a bater R$ 40 aí neste último pregão. E todo mundo achava que a bolsa ia cair, né? Achava que a bolsa ia desabar, mas no fim o Bovespa até amanheceu com uma queda, depois acabou se recuperando e ficou aí meio que no 0 a 0, até subindo um pouquinho aí, 0,23% na data de hoje. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre todas essas notícias aqui. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras hoje representa uma das ações da carteira do canal. Perceba que eu tenho 7,3% da carteira nas ações da Petrobras. E hoje eu estou obtendo uma valorização bem interessante, tá? 29% de alta aí. A ação até que subiu de posição na minha carteira justamente porque eu estou tendo uma boa valorização aqui na empresa. Isso aqui é péssimo, né? Porque eu queria poder acumular a Petrobras em preços mais baixos, como eu estava acumulando, a 30, a 35 reais. Mas fazer o que, né? O mercado acaba sendo variável e, consequentemente, as ações uma hora sobe, uma hora cai. O foco é você comprar abaixo do seu preço de margem de segurança e ter uma expectativa de uma boa rentabilidade. Tratando-se aqui do que está acontecendo com a empresa aqui, pessoal, no curto prazo, é que o petróleo, né, segue se valorizando fortemente, desde quando houve essa disparada aí, né, no Brent, por conta dessas tensões geopolíticas que tem acontecido com o Irã e com os Estados Unidos. O que tem acontecido foi o seguinte, uma disparada tão rápida, não é só por conta dessas questões de guerra, mas por conta de que o Estreito de Hormuz, que acaba sendo aí um grande ponto, né, de intermediação de petróleo do Irã. O Irã ele representa por mais de 20% de todo o transporte global de petróleo do mundo, teve uma paralisação e consequentemente fez com que o petróleo acabasse se valorizando forte, já que se há menos demanda, o mercado tende a colocar ali um preço mais elevado, porque o Estreito de Hormuz paralisando ali a produção, isso gera um choque na commodity e no curto prazo pode fazer o preço se valorizar uma proporção bem elevada. Por isso, como aconteceu aqui, ó, no ano de 2022, com aquela questão da Rússia e com a Ucrânia. Perceba que quando a gente teve aquela guerra ali, ó, da Rússia e da Ucrânia, tensões geopolíticas, olha o que aconteceu com o petróleo, saiu ali de 70 dólares para essa faixa de 120 dólares em pouco tempo, tá? Só que aconteceu em questões de meses. E o que que aconteceu? Várias commodities acabaram subindo conjunturalmente. Por isso que eu falo, pessoal, essa questão do petróleo subir não vai impactar positivamente somente a Petrobras, mas também outras ações. Deixei até uma pista aí para vocês de qual ação que poderia ser impactada de maneira positiva, caso esse cenário seja agravado, que são as ações aí do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, por ser o maior financiador do agronegócio, e outras empresas também, não somente o Banco do Brasil, como por exemplo, uma SLC Agrícola, uma Boa Safra.
Uma empresa ali mais do Raízen, que acaba se beneficiando do setor do açúcar, tá? Jalles Machado, essas ações que são muito cíclicas, Banco do Brasil também, porque tem agro dentro, podem se beneficiar fortemente. Pá, mas o que tem a ver agro com petróleo? Tem tudo a ver, porque o petróleo, ele acaba sendo usado aí como benchmark e o biodiesel e os biocombustíveis são derivados do petróleo. Quem são os biocombustíveis? É a soja e o milho. Quando você pega aqui, ó, a correlação da soja com o milho, você pode perceber que acaba sendo bem interessante, soja e milho com relação ao petróleo. Quando há uma valorização expressiva no petróleo, olha o que tem de acontecer com o preço da soja. Vamos pegar aqui nos últimos 10 anos. Se valoriza fortemente, ó. Em 2022, a mesma coisa aconteceu. A soja disparou por conta de uma alta nos preços do Brent e encarecimento no preço dos fertilizantes. Então isso aqui pode beneficiar várias empresas em bloco. Você percebe que é um efeito dominó? Você sobe uma commodity, várias outras vão subir. Até mesmo o minério de ferro, tá? Que pode parecer que não tem nada a ver aqui, mas os fundos de hedge acabam comprando bastante minério de ferro na tentativa de se proteger de outras volatilidades. Então você observa que, se você souber operar ações cíclicas, comprar na baixa, você pode ganhar bastante dinheiro com Petrobras, Banco do Brasil. Olha o que aconteceu com o Banco do Brasil quando o agro estava bombando ali no ano de 2022. O lucro líquido do banco saltou. De 2021 para 2022, o lucro líquido saltou fortemente, tá? Crescendo seus 10 bilhões em apenas um ano. Muito motivado pela alta aí do agronegócio. Então, quando esse cenário acontece, pessoal, quando você percebe aqui, né, que há essa correlação de tudo dando errado nessas empresas, acaba por ser os melhores momentos de compra. E tanto o Banco do Brasil quanto o Petrobras têm um bom potencial de alta. Banco do Brasil hoje aí, se a gente colocar somente pela lupa do valor patrimonial, eu nem vou usar a Graham, que eu vi uns inscritos aqui reclamando pra mim que o Graham acaba sendo muito irreal. Pessoal, o Graham, ele não é irreal, tá? Ele funciona bem para empresas cíclicas. Mas se vocês querem fazer uma análise mais pé no chão, tudo bem, pega o múltiplo da empresa mesmo. Perceba que o Banco do Brasil, em momentos de euforia, já chegou a ser cotado 1,5 vezes o valor patrimonial. Dividido por esse VPA atual, você poderia ter uma alta aí, ó, de 82% na cotação. Isso apenas para o banco regredir para sua média de negociação média. Uma alta aí de 82% já mais do que dobraria o seu capital no longuíssimo prazo, fora os dividendos sendo pagos. Petrobras, por exemplo, que também tende a se beneficiar diretamente, até mais do que o Banco do Brasil, com uma alta do Brent, poderia também se valorizar fortemente, tá? Porque hoje ela está sendo negociada por um EV/EBITDA, mesmo hoje a R$40, quando você pega toda a produção da empresa, ela ainda negocia no pior do cenário 5 vezes EBITDA. A média dela é ser cotada por 9, então 9 aqui, se você pegar 200 bi, multiplicar por 9, descontando a dívida líquida, Petrobras vale na bolsa com tranquilidade 1,4 trilhão de reais. E sabe o que isso significa, pessoal? Significa que hoje a empresa, a 552 bi de valor de mercado, você teria um potencial de alta de 169% nas cotações. Fora o provento que tende a ser alto, que quando há uma escalada aí de commodities em alta, a Petrobras e outras ações tendem a aumentar suas margens e pagarem maiores proventos. Então, num cenário em que várias commodities estão subindo em preço, você pode ter grandes pagamentos de provento. Então, para você que é investidor que tem ações cíclicas na sua carteira, como por exemplo é meu caso, né? Eu tenho bastante exposição na Petrobras, tenho bastante exposição no Banco do Brasil, tenho bastante exposição na Vale, consequentemente aí a carteira pode ser muito beneficiada nesse cenário de boom de commodities, tá? Isso aqui tende a acontecer por quê? Justamente porque quando há esse cenário aí de tensão, elas tendem a se valorizar e por mais que por um curto período, já gera um benefício bem interessante. A sua carteira tem que estar preparada para todos os cenários, então você ter ações cíclicas e previsíveis, Pablo, mas se só tem cíclicas? É claro que não. Eu também tenho ações previsíveis na carteira. Olha aqui, Itaú, BR Partners, BB Seguridade. Claro, BB Seguridade é cíclica também, né, na prática, porque depende do agronegócio. Mas o Itaú e a BR Partners não são cíclicas. Perceba que representam aí grandes porções da minha carteira. Inclusive, hoje eu aumentei um pouco minha posição no Itaú, tá? Atingi aí 1.425 ações do banco, que representa e já vem obtendo uma boa valorização e hoje ele é a segunda maior posição da carteira, 25% do meu patrimônio está nas ações do banco. Eu pretendo fazer com que atinja perto do Banco do Brasil, deixando a carteira bem equilibrada, 50% da carteira em ações mais previsíveis, que não depende de commodity, e os outros 50% em ações mais cíclicas, justamente para aproveitar esses momentos de boom que pode acontecer no médio a longo prazo. Então a minha conclusão é que, claro, a gente não quer que esse cenário se escale, tá, pessoal? Até porque são vidas aí, né, que a gente tá brincando, até que são pessoas, tudo mais, mas você é um investidor, você tem que se aproveitar dos momentos que o mercado te oferece. Então assim, pessoal, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Você não tá aqui para ficar defendendo, consequentemente, práticas ESG, esquece isso aí, tá? Você tá focando em resultado.
consequentemente aí, você vai querer comprar nas baixas e obter lucro com tudo isso, porque a princípio é assim que funciona o mercado de capitais. E várias empresas hoje ainda estão baratas. E perceba que mesmo o Ibovespa na sua máxima histórica, você ainda tem uma Petrobras negociando barato, um Banco do Brasil barato, você tem um Itaú barato. A mesma as large caps, as empresas de grande capitalização de mercado, ainda seguem em peso descontadas, né, pessoal? Então percebe aí que vale a pena. Claro que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E para mim que tô começando agora aí, tanto pro investidor avançado tá começando, precisava de algo que fosse um divisor de águas, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, ela é sua mais para sempre. E detalhe que é mais barata do que o preço de uma pizza. E segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. E você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. E Pablo, onde que estará o link dessa belezura? Está na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras, Banco do Brasil ou outra empresa cíclica, que pode inclusive se beneficiar desse cenário de valorização de commodities, tá? Claro, não estou afirmando com 100% de certeza que isso vai acontecer, mas agora há uma grande probabilidade. Pessoal, renda variável a gente não tem certeza de nada. A única coisa que você pode ter controle é comprar barato e comprar boas empresas, porque a certeza é que no longo prazo você terá sim uma rentabilidade bem acima da média. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!